Cara, eu já vou meter de cara já, mano. Hoje nós tá cheio. Não está dando tudo de si ainda, e muito mais da luta entre Maki e Sukuna no capítulo 252 de Jujutsu Kaisen. A gente começa com um hino e o Kusakabe Nerd, do salve, lado Vini. de fora da barreira, e dá pra perceber aqui que o Yuta mudou o local da barreira. O Hakari já mostrou que é capaz de fazer isso. O usuário consegue movimentar a barreira para um outro local, e o Yuta fez isso, movimentou para um local melhor. Em seguida, Ino diz que seria melhor ter mais pessoas dentro da barreira ajudando o Yuta para enfrentar o Sukuna. Eles até mesmo inicialmente Tá de boa lá, hein, José? o Chozo, mas o Kusakabe diz que agora é tarde demais. Boa tarde, João Melão, e sim. que alguém nesse momento poderia alertar o Sukuna de que eles estão planejando um ataque surpresa. Então é melhor esperar o sinal do Yuta que ele enviará quando o Sukuna estiver com a sua guarda mais baixa. Então é isso que eles estão fazendo, esperando o sinal do Yuta. Nesse momento, a Maki também está ali perto, se preparando para entrar e lutar de vez contra o Sukuna. O Ino até mesmo diz ao Kusakabe que também pode se juntar à luta, mas o Kusakabe finge ignorância e só torce para a Maki. Isso daí já é uma coisa muito comum do Kusakabe e eu gosto disso dele, é um personagem muito interessante. Bom, a Maki nesse momento está em posição de corrida, só esperando pelo sinal do Yuta, e aí a expansão de domínio do Yuta se desfaz, tendo revelado então aquela cena que a gente acabou de ver, o Yuta cortado ao meio e a Maki esfaqueando o peito do Sukuna. E cara, tá muito mal feito esse desenho nesse momento, mas é claro, é porque isso daqui é um vazamento, então com certeza eles vão melhorar isso daqui na versão oficial, beleza? Enquanto a Maki acabou de dar a facada nas costas do Sukuna, antes que tu reclame, só tem esse de anime. Yuta e sai correndo, enquanto ainda tá chorando. Enquanto ela segura os restos do Yuta, chega o Yuyui rapidamente pra levar os dois pra outro local. E bom, logo em seguida a gente volta para a luta do Sukuna contra a Maki, e a Maki tenta daqui a pouco tem teu irmão suíno, hein? Tenta simplesmente acabar com essa luta agora, mas o Sukuna é mais rápido e consegue desviar. É, o José. Agora, galera, a gente vê qual foi o sinal de fato do Yuta. Nossa, bem cagado o desenho mesmo. Lembra quando o Yuta foi acertado pelo golpe do Sukuna? Então, salve, ele acabou desfazendo uma parte do seu próprio domínio, chamando a atenção do Sukuna para a parte do domínio que tinha sido destruída. Em seguida, a Maki chega por trás e ataca o Sukuna desprevenido. Então, o sinal do Yuta foi quebrar uma parte do seu domínio antes que ele perdesse completamente a consciência. E como a Maki consegue entrar à vontade nos domínios, ela simplesmente saiu correndo e foi acertar o Sukuna, como se não tivesse uma barreira entre ela e o Sukuna. Ela consegue ignorar isso por não ter energia amaldiçoada. Logo em seguida, a gente também tem uma revelação interessante aqui. O Sukuna não consegue curar o corte da Maki tão rapidamente como as outras lesões. O narrador revela que quando a Maki corta a alma de uma pessoa com a sua katana especial, normalmente não é possível curar essas feridas com a técnica reversa. Então a gente tem uma resposta aqui muito interessante, que era uma dúvida que a gente tinha desde o capítulo 30, quando o Mahito transformou um Junpen naquele boneco e muita gente ficava em dúvida se o Sukuna conseguiria transformar o Junpen de volta a uma pessoa normal, se ele conseguiria curar a alma do Junpen. E assim, demonstra aqui que o Sukuna tem também dificuldade, mas aparentemente ele consegue curar. Foi ao menos essa tradução aqui mais amadora o que está dizendo. Ele não consegue curar como os outros machucados, mas ele consegue. E por não conseguir curar muito bem, ele tá muito lento pra curar. Valeu, Leandro Nogueira. Porém, deu a entender que se ele tivesse tempo suficiente, pudesse descansar à vontade, ele curaria sem problemas esse machucado. Então tá a resposta aqui. Provavelmente o Sukuna consegue utilizar a técnica reversa pra curar machucados causados na alma. Só que não é tão simples como um outro machucado qualquer. Enquanto isso, a gente volta para o Itadori, que está tentando, com todas as suas forças, voltar para a batalha. Ele sai correndo, mas no momento em que ele começa a correr, ele sente ali uma dor e começa a cuspir sangue. O Itadori está curando o tempo inteiro e ele parece ter chegado ao seu limite. E nesse momento de desespero chega o seu irmãozão, o Chozo, que eu já tinha alertado aqui que ele não tinha morrido. Eu tinha certeza que o Chozo estava vivo. O Chozo diz que o Itadori aparentemente não estava se curando adequadamente. Então o Chozo vem ao resgate do Itadori, dizendo para ele utilizar a técnica reversa com mais calma, para ele se curar completamente. O Chozo diz para ele circular o seu sangue por todos os pontos do seu corpo, como se estivesse espalhando raízes. Ele diz pro Itadori imaginar completar o contorno do seu corpo com seus vasos sanguíneos. E cara, isso daqui é muito interessante, porque essa pode ser uma deixa para alguém que consegue utilizar a técnica reversa como nenhum outro. Mas é que a história é uma merda. O Itadori é um usuário de manipulação de sangue agora, então ele tem um controle melhor do seu corpo do que uma pessoa normal. A gente já viu que um usuário que consegue manipular o seu sangue, consegue ali estancar ferimentos, controlar muito melhor o interior do seu corpo, e graças a isso, juntamente com a técnica
técnica reversa, talvez o Itadori consiga se curar muito melhor do que outras pessoas. Tudo que ele tá precisando agora é de calma. E aparentemente o Itadori não precisava mais de energia amaldiçoada, não precisava mais de uma ajuda, ele só precisava se acalmar e curar por si mesmo ali, tranquilo. E olha, Salve, Vitor Genés. Muitos machucados até agora do Sukuna, muitos machucados muito profundos. E o Itadori tá se saindo muito bem pra quem aprendeu há apenas um mês técnica reversa. O bicho é simplesmente um monstro. Voltando, enfim, pra luta entre Sukuna e Maki. Parece o Naruto quando ele aprendeu também a técnica do sapo lá bem rapidinho. Atacando as suas pernas, mas o Sukuna consegue pular. Uns pedacinhos só, o Vitor. Em seguida, ele agarra a espada da Maki, mas é surpreendido pela força bruta dessa mulher. Ela consegue simplesmente arremessar o Sukuna como se fosse uma bolinha de beisebol, cara. O Sukuna que é arremessado contra o prédio, ele consegue utilizar seus cortes pra cortar todo aquele prédio e usar os entulhos pra jogar em cima da Maki. Utilizando todos esses destroços como distração, o Sukuna então envia um corte. Ele até mesmo parece entoar parte do seu cântico, mas não é o corte que corta o mundo. É simplesmente um corte mais poderoso e um corte normal. Mas mesmo assim, a Maki consegue ver esse corte e desviar desse golpe do Sukuna. Sukuna até mesmo percebe isso e diz que a Maki pode ver sua técnica melhor do que os outros feiticeiros. Sukuna diz que enfrentar a Maki é como lutar contra um Mahoraga em Shibuya. E que comparação, hein, galera? Comparar a Maki ao Mahoraga, cara, isso é um baita de um elogio. E lembrando, é claro, que o Mahoraga lá na luta que o Sukuna teve em Shibuya conseguiu ver o golpe do Sukuna e conseguiu até mesmo desviar esse golpe. Isso é muito raro, porque é um corte que geralmente é invisível. Então o Sukuna elogiou aqui bem e é uma boa qualidade da Maki aqui. Com certeza a Maki não é um personagem qualquer. Voltando para a conversa entre os dois, a Maki pergunta se ele vai continuar usando isso enquanto luta contra ela. O Sukuna então responde que a partir de agora não tem problemas, e ela está se referindo ao coração esfaqueado. A cara dele bem tomba. O Sukuna está fazendo seu coração bater à força utilizando a energia amaldiçoada normal, como se ele Mas ô José, ele já falou que quer fazer o Itadori sofrer. Ele não vai matar. É exatamente isso que o Sukuna utilizou para sobreviver quando arrancou o coração do Itadori lá no começo. Salve, jogador Honório. Ele utilizava a sua energia amaldiçoada para meio que substituir o seu coração. Já que ele não consegue se curar tão facilmente, ele tá usando os truques que ele tem. Depois dessa conversa, a gente tem uma pequena pausa. A gente vê um pouco da luta do Hakari contra a Uraumi. Tudo está congelado. Ela também parece estar com um círculo congelado atrás dela. A gente não sabe que técnica é essa, mas tá tudo congelado ao redor. A conversa entre os dois é o Hakari dizendo que é fácil reconhecer a presença do Sukuna. Hakari diz que a cara do Sukuna, porque ele viu a forma original do Sukuna, mas ele percebeu que agora o Sukuna está apanhando também. Bem vagabundo. Então dá pra derrotar o Sukuna, e ele também tá percebendo que a energia amaldiçoada do Sukuna está começando a secar. Hakari é até mesmo categórico aqui. Ele diz que estarão vencendo o Sukuna, mas a Uraumi ri e diz que o Hakari é um completo idiota. Uraumi defende Sukuna dizendo que, a julgar pelas ondas da energia amaldiçoada do Sukuna, ela pode dizer com certeza que o Sukuna não tem interesse nos seus oponentes. O Sukuna ainda não deu tudo de si. Confia, José. Então, a última página com a Uraumi Salve, dizendo Vitor. que eles deveriam ter vergonha de não conseguirem mostrar resultados melhores que o Satoru Gojo, mesmo se tirar os efeitos posteriores da primeira luta. Sukuna ainda tem muito que mostrar. Terminando assim o capítulo de hoje com uma revelação que a gente já esperava. Sukuna ainda não mostrou tudo que tem, eu já venho dizendo isso daqui várias vezes e isso é óbvio. Ele nem mesmo utilizou a flecha de fogo ainda, nem mesmo utilizou o Fuga, então com certeza ele não mostrou tudo que tem. Agora, o mais interessante é que a Uraumi percebeu isso somente pela forma da sua aura. A Uraumi conhece tão bem o Sukuna que ela consegue perceber quando o Sukuna tá emitindo uma aura mais ali excitada com a batalha e quando ele tá simplesmente subestimando os seus adversários. Por enquanto, o Sukuna tá subestimando completamente todo mundo. Ela só reconheceu aqui o feito do Satoru Gojo e transformou todo Mas o é um resto pouquinho, né, cara? simplesmente lixo. Foi isso que a Uraumi fez. Bom, quanto à luta em si, provavelmente, se a Maki não morrer muito rápido, vai dar tempo do Itadori, Choso, Ino e talvez o Kusakabe tentarem ali se juntar à luta. É claro que o Ino e o Kusakabe são muito mais lentos, talvez eles não acompanhem o Sukuna, mas ao menos eles podem trazer algum tipo de dificuldade. O Ino ainda não mostrou sua técnica. Vai que ele tem ali uma possessão bem interessante com um poder bem legal. O Nanami dizia que a habilidade... Tá, vai se fuder com as tuas teorias, Coquinho, vai.